diretor de licenciaturas e mestrados na área das tecnologias de informação e comunicação. Atualmente é diretor adjunto do mestrado em sistemas de informação e é ainda investigador, membro do Centro de Investigação Algorítmica. Uma boa sessão. Obrigada. Boa tarde, muito bem-vindos a esta sessão. O meu nome é José Luís Pereira e hoje cabe-me fazer a moderação desta sessão. A sessão tem por tema a mobilidade inteligente e para isso contamos aqui com um painel muito rico de 3 oradores que estão envolvidos fortemente nesta área da mobilidade que se quer inteligente. Este tema é muitíssimo importante e por isso estarão aqui. A ideia é que aqueles que estiveram cá hoje da parte da manhã devem ter ouvido um número que me ficou para mim. 2/3, dentro de alguns anos, a curto e médio prazo, 2/3 das pessoas irão viver em cidades. O que quer dizer que as soluções inteligentes de mobilidade, nomeadamente no meio urbano, são uma coisa muitíssimo importante. Basta pensar neste número para conseguirmos antever, digamos, os problemas que aí vêm se não tratarmos de os resolver a tempo. As boas notícias é que já hoje em dia existem tecnologias, já existem soluções capazes de antever um futuro brilhante. Obrigado então pela vossa presença aqui. A ideia agora eu vou seguir o modelo das outras sessões e, portanto, vamos passar a palavra aos nossos 3 oradores, sequencialmente. A ideia é, no final, haver uns 20 minutos, 30 minutos, para que as pessoas da assistência, eventualmente, possam colocar as questões que acharem pertinentes. Eu vou começar por apresentar, então, o primeiro orador, o Dr. Jorge Pinto. Eu vou fazer uma introdução muito rápida, vai ser muito breve, o respectivo currículo, para não gastarmos, então, muito tempo. Portanto, o Dr. Jorge Pinto é graduado em Engenharia Metalúrgica. Complementou depois esta formação de base com licenciaturas em Gestão de Empresas e Gestão em Engenharia Industrial. Começou o seu percurso profissional na Salvador Caetano. Posteriormente foi diretor de operações na empresa Vulcano Termodomésticos e posteriormente assumiu posições idênticas numa firma francesa, Leblanc. Atualmente é administrador da Salvador Caetano Indústria, é CEO da Caetano Buzz e administrador também na Caetano United Kingdom. Para além disso, tem uma ligação à Universidade do Porto. Bom, sem mais demoras, então eu passaria a palavra ao Dr. Jorge Pinto para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente. Trago aqui um tema que está de algum modo relacionado às Smart Cities, mas não é claramente o tema das Smart Cities. Nós não temos como visão, eu tenho dito isto, na nossa empresa, a Smart City como um objetivo. Nós temos como visão disponibilizar equipamentos, autocarros, de transporte, por isso para transporte coletivo, de 0 emissões que contribuam de algum modo para um melhor ambiente nas cidades e um melhor ambiente genérico e a redução das emissões, sejam de carbono, sejam emissões nocivas. Isto é claramente a missão que temos na empresa, que estão a ver neste momento, e nós estamos comprometidos em desenvolvimento de produtos que de algum modo ajudam ou ajudem a ausência de emissões, soluções ambientais mais amigáveis, melhor qualidade de vida de nós todos, e como grande parte de nós todos estamos a viver em cidades ou vamos viver em cidades, a mobilidade urbana tem para nós um significado especial. Como é que o queremos fazer? Nós somos uma empresa que à escala, por exemplo, europeia, somos uma empresa pequena-média.
Não temos a pretensão de ter as competências todas dentro da empresa e por isso o modelo que desde 2010 seguimos para o desenvolvimento de soluções de mobilidade sustentada passa muito por parcerias, partilha de conhecimentos e eu diria uma rede de parcerias nas diversas competências que nós precisamos. Por isso isto foi uma decisão desde o início. Nós, por exemplo, no nosso autocarro elétrico temos um motor da Siemens. Não temos qualquer pretensão de fazer motores elétricos. Temos baterias que vêm de França neste momento. Também não vamos ser um fabricante de baterias. Agora realmente tentamos com estes parceiros estabelecer projetos de longo prazo e a tal partilha de conhecimento e competências. A empresa fez 72 anos em 2018, vai fazer agora 73. Nós temos uma tradição de inovação e o que estamos a fazer hoje em dia não é mais do que repetir o que já foi feito no passado, noutras condições. Aqui há uns tempos está na nossa história e é verdade que o nosso fundador introduziu em 1955 o primeiro autocarro a aço em Portugal. Isto é uma linha na nossa história, só que quem conhece a indústria, quem conhece estas mudanças tecnológicas e começa a pensar que o nosso fundador em 55 teve que converter 200 ou 300 serralheiros para 200 ou 300 soldadores e acabar com a profissão de carpinteiros quase na empresa, começa a ter uma dimensão do que é uma alteração destas, ou então se considerarem que estavam habituados a pregar madeira e vão ter que começar a soldar tubos de aço. Por isso esta linha de história realmente, que hoje é só vista como uma linha que em 1955 Salvador Caetano introduziu a construção em aço em Portugal, em termos de processo fabril, realmente foi um desafio de certeza absoluta, tal como hoje está a ser o desafio de converter o nosso negócio tradicional para um negócio de mobilidade sustentada, com soluções elétricas, soluções a hidrogênio, como vamos ver. Por isso nós lançamos 3 produtos elétricos neste momento. É o autocarro urbano, estão aqui alguns a circular em Braga. É o autocarro de aeroporto também elétrico, o Cobus elétrico. A Caetano Bus é a dona de 2 empresas, que é a Caetano UCAP em Inglaterra e é a Cobus na Alemanha. E a Cobus, por sua vez, tem todo o canal aeroporto e toda a distribuição de autocarros para o canal aeroporto. A marca é conhecida, o modelo é conhecido. Nós temos Cobus desde a Ásia, desde a China até aos Estados Unidos e ao Canadá. E por isso nós começamos, aliás, o Cobus elétrico saiu primeiro que o urbano elétrico. E finalmente, na sequência destes 3 produtos, disponibilizamos o chassis elétrico para outros construtores poderem fazer veículos elétricos com o nosso chassis. Estamos, neste momento, temos os 2 primeiros deste negócio, onde estão a ser feitos autocarros, um está em Espanha e outro está no Brasil. Agora o nosso novo desafio é o Fuel Cell. O Fuel Cell, nós fizemos uma parceria e lá está com a Toyota. Nós temos uma longa tradição e uma longa relação com a Toyota, começou em 1968. Juntamos esta grande, se quiserem, esta convivência que tínhamos com a Toyota, juntamente com o facto de termos desenvolvido um veículo elétrico e a Toyota no Japão desenvolveu um carro elétrico, que é o Mirai, que já está a circular, para arranjarmos uma solução de um autocarro elétrico de acordo com os estándares a hidrogênio, também é elétrico, de acordo com os estándares europeus.
Por isso nós, o que é que vamos ter da Toyota? Vamos ter duas grandes contribuições. Uma vai ser o fornecedor da pilha de hidrogénio. Tal como não fazemos baterias, não vamos fazer pilhas de hidrogénio. E o outro vai ser todo o know-how de integração e segurança, porque a segurança é muito importante no hidrogénio, que nós não vamos ter que aprender desde o princípio, porque fomos ao Japão ver quais são os cuidados que há que ter em termos de construção, qual é a sequência lógica de produção para minimizar riscos em fase de produção. Isso já existe, permitiu-nos reduzir muito o time to market do veículo. O autocarro a hidrogénio vai ter estas características que estão aqui. Vamos começar com um 12 metros standard. Aliás, o primeiro, isto já nem é totalmente verdade, o primeiro que vai sair é um 10.7 metros, volante à direita, com especificação dos transportes londrinos, porque será um dos receptores do autocarro, vai ser a TfL em Londres. Tem na mesma uma estrutura de alumínio, porque é o nosso carro. As características de chassi são basicamente as mesmas. Tem 37,5 kg de hidrogénio em tanques, o que lhe dá uma autonomia superior a 350 km, com um tempo de reenchimento que nós queremos que fique abaixo dos 10 minutos. Ou seja, nós conseguimos com o hidrogénio de algum modo mitigar dois problemas que há nos elétricos, que é a baixa relação energia-peso. Por isso nós precisamos muito peso de baterias para embarcarmos a energia no autocarro, e também o tempo de reabastecimento, que num elétrico serão sempre 1 hora no limite. O carregador ultra rápido conseguirá fazer em cerca de meia hora, mas que no hidrogénio é exatamente como ao gás, por isso estamos a falar em tempos de enchimentos da ordem dos 10 minutos. Depois fizemos aqui estamos a desenvolver alguns modelos de negócios, e com base nesta simulação, que é um autocarro urbano que faça cerca de 250 km por dia, que tem normalmente um consumo, se for elétrico, com ar condicionado, na volta de 120 kW por 100 km, ou 1,2 kW por quilómetro. O hidrogénio faz 100 km com cerca de 9 kg. O preço do combustível, usamos como base o nosso país e temos a eletricidade a cerca de 8 cêntimos por kW. E o hidrogénio simulamos com 5 a 4 euros por quilo de hidrogénio, que ainda não é uma realidade em Portugal, mas começa a ser uma realidade, por exemplo, na Alemanha, em algumas aplicações na Alemanha. Depois o custo de manutenção anda muito parecido, o de hidrogénio é maior, é mais complexo. Não vou por todas as premissas que aqui temos, mas a conclusão é que chega que é para uma frota de 100 unidades, suponho que esta que está aqui, com o hidrogénio teríamos o break-even em termos de custo total de operação, com o hidrogénio mais ou menos entre os 4 euros, 4,10 euros. Neste momento aqui em Portugal está-se a estimar, ou a pôr como target, ter o hidrogénio a 7 euros por quilo, por isso ainda longe deste valor. Como disse, há algumas produções, principalmente na Alemanha, em que o hidrogénio já está a este nível. O que é que o hidrogénio beneficia em relação ao elétrico? Tem muito a ver com a dimensão da frota e tem muito a ver com o impacto em termos de rede, em termos de abastecimento e infraestruturas de abastecimento. Para quem está aqui e conhece operações de autocarro, o hidrogénio é muito parecido com o gás. Tem uma instalação que nunca custará menos de 1,5 milhão a 2 milhões de euros.
mas depois, com essa instalação, pode-se abastecer uma frota relativamente grande de veículos, porque o tempo de enchimento é pequeno e permite basicamente operar o veículo de hidrogênio da mesma maneira que se opera um veículo a gás, que já não é muito diferente do modus operandi de um veículo a diesel. A infraestrutura elétrica para pequenas dimensões de frota faz sentido, uma vez que um carregador custa à volta de 20 mil euros e nós, ao fim de um conjunto de carregadores, vamos ter que pôr um PT para alimentar os carregadores. O que acontece é que, à medida que a frota vai crescendo, e estamos a falar de frotas, por exemplo, como a da Carris de Lisboa, que tem 650 autocarros, ou mesmo a de Porto, que tem 400 autocarros, a instalação da alimentação dos elétricos começa a ficar complexa, porque normalmente associada a cada um autocarro ou associada a um autocarro e meio, vamos ter que ter um carregador, e por isso começamos a ter uma infraestrutura elétrica muito pesada, que está aqui representada neste slide, em que, à medida que a frota vai crescendo, nós vamos tendo que começar a adicionar PTs ou subestações. Também é verdade que, comprando-se a energia de alta voltagem, fica mais barata que comprar a energia ao consumidor que nós a compramos hoje em dia. Também entramos com esse fator em consideração, mas realmente começa a ser muito complexo imaginar uma bateria de 300 carregadores num depósito qualquer de autocarros de uma grande cidade europeia, porque, por exemplo, quando falamos de Londres, ou quando falamos de Paris, ou quando falamos... São cidades, por exemplo, Londres tem uma instalação base já com alguns anos, e o desafio para se eletrificar uma frota como a da TfL, os transportes para Londres têm cerca de 9.000 autocarros. Começa a ser um desafio em termos de infraestrutura elétrica, e nós achamos que o hidrogênio pode, de algum modo, vir a ser no futuro uma solução para isso. Um outro aspecto que está ligado ao hidrogênio é a questão da segurança, e nós temos, e a segurança está ligada aos tanques. Nós temos aqui, tenho aqui alguns testes que passam os tanques de hidrogênio. Os tanques são tanques em fibra com revestimento a plástico. Nós estamos na geração 4 de tanques, em que, por exemplo, isto é um teste em que é disparada uma bala para um tanque cheio à pressão do uso, e o tanque não pode desintegrar-se. E temos isto na prática, que foi isto é na Colômbia, é um autocarro que ia com botijas não eram de hidrogênio, mas eram de gás natural, mas com esta tecnologia, comprimido, e que foi alvo de um ataque das Farc, e com estas granadas de 40 milímetros, e realmente o veículo ficou todo furado, mas o hidrogênio não, o gás não explodiu, nem os tanques cederam. Por isso há uma grande atenção ao aspecto de segurança, para mitigar de algum modo uma carga negativa que há em relação à segurança do hidrogênio, e leva-nos a tempos muito anteriores, quando haviam aqueles Zeppelins que andavam com hidrogênio, e de vez em quando havia um que explodia. Estou mesmo a acabar. Para terminar, então, para não exceder o meu tempo, eu vou só pôr um vídeo muito curto sobre o projeto. Tá.
Pronto. Só mesmo para terminar, o primeiro protótipo vai estar em julho, já em testes, está neste momento a ser desenvolvido. O tal primeiro protótipo volante à direita, o volante à esquerda com 12 metros mais adequado à Europa, excluindo o Reino Unido. Estará pronto no final deste ano e também vai começar testes reais em operação, se tudo correr bem, no início do ano que vem. Obrigado. Obrigado, Jorge. Tivemos aqui a perspectiva então da Caetano Bus em termos de fontes de energia para uma mobilidade sustentável na área dos transportes públicos. Isto faz-me lembrar que eu próprio hoje vim de Guimarães, fico aqui a 20 km, sozinho num carro de 5 lugares. Eventualmente estarão aqui na sala muitas outras pessoas que vieram de locais ainda mais distantes, sozinhos nas suas próprias viaturas, o que não é uma solução de mobilidade muito inteligente, a verdade é essa. Obrigado, Jorge. Vamos então passar agora ao segundo orador. Vou apresentar muito brevemente o Dr. Miguel Rodrigues, portanto licenciado em Engenharia Informática e Computadores e com pós-graduações em Gestão Empresarial e Gestão de Projetos. O Dr. Miguel Rodrigues é atualmente responsável pela mobilidade rodoviária na Siemens Intelligent Traffic Systems, é o responsável máximo deste departamento. Antes disso, já foi responsável também na área dos transportes públicos da Siemens, em termos de bilhética, por exemplo, e gestão de projetos. Vários projetos também na divisão de Mobility, sempre na Siemens, incluindo o Centro de Competência em Bilhética para Transportes Públicos. Antes disso, teve intervenção numa empresa de microeletrónica na área do negócio mais uma vez, segmento de transportes públicos. Dou então a palavra ao Dr. Miguel Rodrigues, que nos vai falar agora, neste caso, de comunicações usando o 5G. Ora, boa tarde a todos. Obrigado pela introdução, professor. Agradecer uma vez mais à Ana o convite em nome da Siemens, em meu nome pessoal, para estar no FICIS. De facto, e convinha na introdução, trabalho na área da mobilidade rodoviária da Siemens. A Siemens, historicamente, em tudo o que tem a ver com sistemas de apoio à mobilidade, foi pioneira nos sistemas de apoio à mobilidade ferroviária. Vemos em cima o que foi a evolução do primeiro telégrafo, com o qual se sinalizava a chegada dos comboios às estações, para o que é hoje um centro de controle complexo de operação ferroviária, o que foi o primeiro veículo elétrico, e, portanto, em 1869, face ao que é hoje também um veículo elétrico, mas de alta velocidade. E depois uma área que em Portugal é mais recente que temos em operação, a gestão de tráfego rodoviário, em que em 1924 tivemos na gênese o primeiro semáforo automático, com um aspecto bastante diferente, e hoje temos sistemas de gestão de tráfego baseados em tecnologias de internet e telemática. Portanto, há pouco, quando o professor chamava a atenção para a concentração em contexto urbano, permite-nos passar um bocadinho a mensagem que encontram do lado direito, portanto, vindos da expansão da infraestrutura que consideramos estar genericamente feita. Eu diria que ninguém nesta sala está à espera de ver o problema que o professor apontava há pouco de concentração nas cidades, não está à espera de ver resolvido com a expansão da infraestrutura. Quer dizer, as cidades ainda irão seguramente crescer, mas onde temos hoje problemas de tráfego, a solução não vai passar por expandir a avenida e pôr lá mais 5 faixas, por um sem número de razões. E, portanto, acreditamos mesmo que a solução é otimizar e integrar as infraestruturas que temos, apoiando-as com tecnologia. Pronto, e aí que se enquadra, de alguma forma, a oferta das Siemens na nossa área. Portanto, essa pirâmide ajuda um bocadinho a explicar onde é que atuamos e de que forma é que atuamos. Na base da pirâmide temos representado tudo o que são sensores e tecnologias, nós chamamos roadside, e, portanto, tudo o que nós colocamos
nas ruas e nas estradas para apoio à circulação. Depois, no centro da pirâmide de sistemas de gestão, nós chamamos de monitorização, na medida em que cuidam dos equipamentos, permitem-nos alterar configurações e recolher dados em abstrato e, portanto, coleções de dados. E depois, no topo da pirâmide, o que são realmente os sistemas de atuação, que, com base nas camadas inferiores, permitem articular, então, o valor que está na informação recolhida e implementar estratégias de gestão de tráfego. Eu não vou de todo fazer uma apresentação para vos vender nem sensores, nem softwares, mas, portanto, apenas para que tenham uma breve noção. Ainda que hoje a gestão de tráfego continue a ser feita com 3 cores, acho que nenhum de nós está à espera de encontrar outra forma de atravessar em segurança um cruzamento que não as 3 cores. De facto, hoje em dia, à volta das 3 corzinhas, há uma imensidão de equipamentos e, portanto, aqui estão representados apenas alguns dos controladores de tráfego. No fundo, é o que faz a automação dos semáforos, tudo o que são sensores para detecção dos veículos, e hoje fazemos a detecção e automaticamente fazemos também a contagem, porque com isso enriquecemos os outros níveis da pirâmide que vos mostrava no slide anterior. E depois, mais à direita, encontram, no canto direito inferior, o que são unidades inteligentes e que serão um pouco, não direi a base do que vos vou falar a seguir em termos de mobilidade conectada, mas é uma das formas em que hoje estamos a dar apoio aos veículos de nova geração, ainda não os veículos autónomos, mas de alguma forma começar a passar a informação sobre a segurança, por exemplo, no cruzamento, mas no geral a segurança de circulação, não apenas com 3 cores, porque é difícil dizer a um condutor que vai encontrar nevoeiro a 1 km com 3 cores. E também é difícil dizer que no cruzamento em que ele se está a aproximar a 2 km, circular a 50 km/h vai encontrar o verde. Não se faz com 3 cores e, portanto, é aqui que entramos numa nova dimensão de complexidade da gestão de tráfego, e esse equipamento que aí vêem é uma das formas de passarmos esta informação para o veículo, que hoje tem a responsabilidade de apresentar ao condutor, amanhã agarrará nessa informação e fará qualquer coisa com ela. No exemplo da aproximação ao cruzamento, colocar-se a 50 km/h para chegar ao local e não sequer ter que parar, com todo o benefício de tempo e de emissões, já não, que o veículo será provavelmente elétrico ou hidrogênio, ou, portanto, elétrico alimentado a hidrogênio. E, de facto, isto resulta num conjunto de, nós designamos casos de uso, eu não vou passar por todos eles, mas, no fundo, aqui vemos um contexto urbano com uma série de situações. Estava a ver se tinha o ponteiro do rato, mas penso que conseguem acompanhar e, portanto, no canto superior esquerdo vemos, por exemplo, um derramamento e, portanto, uma situação específica na via e que gera um caso de uso que, idealmente, e é essa a visão do que estamos a fazer, será comunicado aos veículos de forma automática pela própria infraestrutura. E, portanto, o condutor, hoje o condutor, amanhã o veículo com os seus sensores, será informado no local certo e, portanto, o caso de uso e a maneira de informar tem também em conta o local. E isto é especialmente relevante, por exemplo, se olharmos o caso da aproximação a um cruzamento, a localização do veículo na aproximação ao cruzamento é determinante, porque não queremos dizer sobre o cruzamento que está a 3 cruzamentos a seguir, quando de facto temos o próximo que o veículo vai encontrar. E, portanto, a miríade de casos que aí tem é bastante vasta. Podemos proteger veículos mais vulneráveis. Imaginem, no caso 17, temos a aproximação de uma moto e, portanto, queremos informar. Eu sou motário, portanto, tenho muita esperança que este caso melhore a minha circulação como utilizador vulnerável da via. Informar o condutor que, de facto, está-se a aproximar uma moto e, portanto, há que ter cuidado na aproximação. Depois, os casos, penso que dá para perceber um pouco do que é a tecnologia envolvida nesta comunicação. Não muda muito quando vamos para o contexto interurbano. O que de facto muda são os casos de uso. As velocidades envolvidas são diferentes. Provavelmente, estou a especular, mas não teremos grande interesse, ou pelo menos os nossos clientes, as cidades, nunca mostraram grande interesse em informar com estes mecanismos, portanto não consta dos casos de uso, que há nevoeiro numa zona da cidade. Já no contexto interurbano, em que circula 120, seria o limite, mas às vezes mais, encontrar de repente um banco de nevoeiro é altamente relevante e, portanto, o sistema de comunicação tem que incorporar estes casos de uso com diferenças face ao contexto urbano. Pronto, e prometo não vou entrar em muitos detalhes, apesar de começarmos a ver diagramas. Basicamente, a arquitetura que aqui está
e que diria será o estado da arte, ainda que nenhum de nós hoje, como eu dizia há pouco, continua a ter expectativas de encontrar outra coisa que não as 3 cores. A verdade é que a tecnologia que permite ter uma unidadezinha, como aí vem, debaixo da cabeça do semáforo, a transmitir informação standard, e portanto não é algo que a Siemens esteja a fazer e que tenha que ter um equipamento da Siemens no veículo. A Siemens não está nos veículos. Eu diria que a nossa participação em veículos termina na parceria com a Caetano e, portanto, regra geral, estamos sim nos veículos ferroviários, mas não temos interesse na tecnologia do veículo autónomo hoje por hoje, e portanto o que queremos sim é estar do lado da infraestrutura, e portanto há obviamente standards, porque as unidades que vamos encontrar nos veículos são de uma miríade de fabricantes que não controlamos, e portanto é mesmo o estado da arte, os standards estão estabilizados, e portanto com um standard que tem um nome um bocadinho complexo para humanos, o que temos é de facto forma de comunicar aqueles casos de uso que vos falava há pouco, de uma forma que qualquer veículo com qualquer tecnologia dentro deste enquadramento vai saber interpretar e atuar em conformidade. Onde estamos a entrar, e é um pouco isso que também vos queria descrever, porque é de facto o que vem a seguir, é esta comunicação não ser feita com o equipamento colocado à beira da estrada e, portanto, com um sem número de vantagens. Normalmente, enfim, eu não deixo de trabalhar numa empresa comercial, estou sempre interessado em vender todos os equipamentos que conseguir. Costumo dizer que não há mau dinheiro desde que seja legal. A verdade é que, do lado de quem está na infraestrutura, se puder não ter que investir em equipamentos a cada quilómetro, obviamente que agradece. E, de facto, o que está a acontecer na indústria das telecomunicações neste momento, que cria uma oportunidade, é o advento da rede 5G. Portanto, e daí muitos dos casos de uso, e a verdade é que estamos todos a estudar, quando digo todos, a indústria em sentido lato, portanto, as empresas de sistemas como nós, a academia, os clientes, estamos todos a estudar até em que medida é que todos aqueles casos de uso podem ser implementados com uma rede móvel, porque como podem ver nesse pequeno diagrama, enquanto do lado esquerdo teríamos uma complexidade de infraestrutura que será a grande, diria, desvantagem competitiva do estado da arte atual, passamos para uma lógica em que não temos infraestrutura à beira da estrada dedicada. Ou seja, a rede celular que hoje utilizamos no telemóvel vai evoluir e, em teoria, e é aí que estamos, a provar-se da teoria, chegamos à prática, em teoria aqueles casos de uso poderão ser executados, portanto, aquelas informações daqueles casos que vos ilustrava em contexto urbano e interurbano, podem ser passados aos veículos sem necessidade de nenhum equipamento específico, porque é a rede que tem a capacidade, e que a capacidade é a latência, portanto, a velocidade com que a informação se propaga, e ou a largura de banda, a capacidade para transportar grandes volumes de informação até aos veículos. E, portanto, há uma mudança de paradigma em que deixamos de ter a necessidade de equipamento na proximidade, em cada quilómetro, por exemplo, no contexto interurbano, para passarmos a ter uma rede sempre presente em todo lado. Acontece que há casos de uso, como eu vos dizia há pouco, que são altamente dependentes da localização, e o que estamos a estudar é se conseguimos, de facto, dispensar o equipamento em proximidade e apenas usando as localizações inferidas da eletrónica e do GPS, não ter que contar com a segurança de ter um rádio de curta distância que me comprova, bom, se o veículo conseguiu receber esta mensagem é porque está mesmo aqui. E não é o erro de GPS que lhe está por acaso a surgir um veículo aqui ao pé e de facto ele não está ao pé. Pronto, tudo isto, como penso que poderão entender, é mais ou menos trivial, mas estudar todas as implicações em todos os desdobramentos de casos não é trivial. Pronto, e é nesse contexto que a Siemens participa com um conjunto de parceiros que vos vou mostrar a seguir num projeto europeu, portanto um projeto ainda de investigação e desenvolvimento, que no fundo o que serve é para nos apoiar a todos, enfim, a todos os participantes no projeto, para todo o risco de investigação que ainda aqui está envolvido, e portanto ainda antes de começarmos nós, a indústria, a desenvolver produtos, os clientes a arriscar o seu dinheiro em sistemas, podemos testá-los em ambiente mais ou menos controlado, embora já nos aproximamos do que é a utilização na sociedade, e portanto o objetivo é de facto testar o que é, de que forma podemos aplicar a rede 5G ou utilizar a rede 5G para aqueles casos que vos mostrava. E, portanto, eu não vou passar por todos os objetivos, aqui convém talvez chamar a atenção para que é um dos nossos desafios no projeto, que começou apenas em novembro e portanto estamos muito no início, é que a própria rede 5G ainda se está a estabilizar em termos de, não apenas em termos de standards, aí eu diria que está próximo de estar fechado, mas a tecnologia está a ser desenvolvida e, portanto, eu diria que estamos a tentar disparar num alvo também, ele está em movimento. É evidente que o projeto é há 3 anos e, portanto, é por isso que ele começou, porque a tecnologia, até para estimular a que a tecnologia 5G tome decisões e estabilize, para nós, em cima disso, podermos realmente desenvolver algo
com utilidade acrescida para a sociedade, que não apenas as chamadas, as mensagens, enfim, o que vem do universo das telecomunicações. Portanto, sem estar a entrar em muitos detalhes e nem sabendo tão pouco explicar o que fazem todos estes parceiros, veem a Siemens ali um bocadinho chegado ao telecom, que não é bem verdade, e portanto nós não temos neste momento qualquer interesse nas telecomunicações, mas de facto, na perspectiva das telecomunicações aplicadas, sim, a Siemens, ainda que historicamente tenha tido imenso portfólio nas telecomunicações, de facto, hoje em dia largou tudo para a Nokia, que também é parceira no projeto, mas portanto fazemos parte deste ecossistema de parceiros para o projeto. Portanto, o projeto, uma das coisas que pretende investigar, e como desta capacidade de transmitir informação globalmente, surge logo um desafio mais ou menos óbvio e clássico no domínio das telecomunicações, que são as fronteiras, que é o roaming e que é o handling e, portanto, a passagem da comunicação sem interrupções entre dois operadores. E, portanto, é o caso limite, foi altamente, ou diria que é altamente valorizado pela Comissão, que quem está no projeto estimula este aspecto e, portanto, teste em corredores fronteiriços, ou transfronteiriços. E, portanto, a equipa conjunta Portugal e Espanha, de facto, é talvez, se não a única, aquela que mais se aproxima do desafio, na medida em que temos um corredor mesmo transfronteiriço, que começa no Porto e acaba em Vigo, e, portanto, vamos realmente, com o conjunto de casos de uso que vamos escolher para testar, não iremos implementar tudo o que é o standard CITS, ou Connected ITS, mas alguns daqueles casos que os mostrava vão seguramente ser testados, e testados também com os veículos a atravessar a fronteira, podendo então estimular todos os desafios da rede móvel na transposição da informação. E, portanto, nem tão pouco sei explicar todas as caixinhas do universo das telecomunicações, mas aqui há um outro aspecto relevante e, portanto, a rede 5G que tem para oferecer é o melhor de dois mundos e, portanto, aqui aparecem dois palavrões que são o EMBB Slice e o URLLC Slice e, portanto, isto em português quer dizer temos duas formas de operação que têm uma materialização na rede rádio, que por um lado permite transmitir grandes quantidades de informação, é o EMBB. Portanto, é que aqui o desafio ou os casos de uso que podem ser implementados é, por exemplo, transmitir vídeo. Imaginem que alguns daqueles casos de uso que vos falava há pouco podem ser enriquecidos com o envio do vídeo em tempo real do que está a acontecer. E, portanto, para isso, a rede móvel vai utilizar os seus mecanismos deste universo da rede móvel. Por outro lado, talvez a maioria dos casos de uso, o que exige não é grandes volumes de informação, é informação instantânea. Portanto, é eu ter a garantia que há um evento neste momento e que todo este ecossistema de telecomunicações é exercitado de forma a que aquele pacote que diz que aconteceu aquele evento chegue ao destino em milissegundos. Portanto, é algo que a rede móvel do operador público hoje não oferece, é por isso que operadores, eu lembro, por exemplo, a Carris ainda hoje usa uma rede móvel privada para ligar os autocarros ao sistema central, porque também tem um sistema, em termos de posicionamento, que tem requisitos elevados do ponto de vista de latência. A rede móvel 5G propõe-se oferecer ao público, portanto, sem que seja uma rede dedicada, a capacidade de transmitir informação com esta velocidade. E, portanto, aqui vemos uma vez mais o que são transposições entre, neste caso o que está aí, enfim, ilustrado, é a transferência apenas entre nós da rede, enfim, não é o caso limite de transição de fronteira, mas no projeto 5G Mobix o que vamos fazer é realmente não apenas testar o que é o caso em contínuo com a rede móvel a mudar de nós da rede celular, mas mesmo a transposição para um outro operador. E, portanto, que é o exemplo que aqui vemos, de facto toda a tecnologia a ter que garantir que na transposição da fronteira, e vem aqui um exemplo ao centro, que de alguma forma tenta ilustrar o que na tecnologia acontece, que é o dispositivo, neste caso está aí representado um smartphone, está em comunicação com uma rede móvel, começa a conseguir negociar a sua presença na rede móvel do país vizinho e consegue, sem quebra de comunicação, fazer a transposição de um operador para o outro. E pronto, disponível para perguntas e, portanto, seja do professor, seja da audiência. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Dr. Miguel Rodrigues. Tivemos agora aqui a perspectiva de um fornecedor de soluções tecnológicas que vão permitir a implementação de soluções de mobilidade sustentável e inteligente. Eu chamava a sua atenção, já agora puxar a brasa à minha sardinha também, um dos projetos que ali surgiram nos vários diapositivos, o 5G Mobix, a Universidade do Minho, através de um dos seus
organismos de interface com o mercado, neste caso o Centro de Computação Gráfica, tem exatamente um grupo de projeto, o MC, Urban and Mobile Computing, que faz parte exatamente do projeto 5 Mobix. Okay. Já vi que está aqui o principal responsável por esse departamento. Depois, se quiser dizer algumas considerações, agradecemos, está bem? Muito obrigado. De seguida, vamos então passar para o nosso terceiro orador. Estou a falar do Dr. Carlos Almeida. Mais uma vez, uma introdução muito breve. Portanto, o Dr. Carlos Almeida é licenciado em Gestão e Engenharia Industrial. Fez depois várias pós-graduações, nomeadamente Gestão e Liderança para Executivos, Programa em Parcerias Público-Privadas, Programa Avançado de Fiscalidade Empresarial, portanto, em termos de formação de base. Atualmente é o responsável pela estratégia e planeamento do CEIA, para quem não sabe, o Centro de Excelência e Inovação da Indústria Automóvel. Portanto, considero que é talvez dos nossos oradores aquele que poderá entrar em mais pormenores relativamente ao mercado, àquilo que o mercado poderá esperar então das novas soluções de mobilidade sustentável, e passava-lhe então a palavra imediatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu vou fazer uma introdução relativamente à questão da mobilidade e depois vou apresentar também, no fundo, aquilo que o CEIA está a fazer na área da mobilidade. Provavelmente algumas das coisas que já ouviram da parte da manhã, eu espero que não. Bom, em termos mundiais, as tendências têm sido, no fundo, da concentração da população nos meios urbanos. Nesta concentração há também uma tendência crescente para a mobilidade de pessoas e mercadorias e, no fundo, as estimativas mostram que os próximos investimentos irão, no fundo, se focalizar também, quer nas áreas de mobilidade, dentro, no fundo, das zonas urbanas, mas sempre em torno da eficiência de recursos, ou seja, quando nós falamos de Smart Cities, falamos de Smart Mobility, etc., quase tudo se resume, no fundo, à eficiência dos recursos que temos. E no fundo, a mobilidade e as novas formas de mobilidade, apesar das mudanças de tecnologia, elas visam sempre a eficiência de recursos. Como vocês podem ver aqui, já foi dito aqui hoje também, a maior parte das deslocações são feitas, no fundo, com transporte privado. A maior parte desses transportes, desses veículos individuais, muitas vezes só tem uma pessoa, que é o próprio condutor. No início da sessão foi dito que, se calhar, a maior parte das pessoas que aqui estão vieram a conduzir um carro. Por exemplo, é o meu caso, também vim a conduzir um carro vazio, só lá estava eu. Isso não é, no fundo, exemplo nenhum de eficiência de recursos e, no fundo, as tendências de mobilidade visam, no fundo, mudar isto. E, basicamente, vão incidir sobre dois vetores. No fundo, a redução de emissões e a redução também do consumo de energia. Ainda de acrescentar que, a agravar o facto das deslocações serem maioritariamente feitas com o transporte individual, depois os carros estão a maior parte do tempo parados, não é? As deslocações são feitas para o local de trabalho, a pessoa chega de manhã, alguns à hora do almoço saem, mas depois o carro está parado a maior parte do dia até à hora final de saída. Bom, vemos um crescimento exponencial do número de veículos elétricos hoje em dia. Esta tendência de crescimento exponencial continua a manter-se e é expectável que continua a manter-se, nomeadamente no transporte individual, ou seja, na parte de ligeiros. E começam, no fundo, a surgir novas tendências montadas em cima da mobilidade elétrica dos veículos elétricos. E alguns dos exemplos são, no fundo, a mobilidade partilhada. Temos o caso do car sharing, o scooter sharing, o kick scooter, que é chamadas trotinetes. Temos o bike sharing, também baseado em bicicletas elétricas, na sua maioria. Temos o on-demand, que no caso dos Estados Unidos representa já 1/3 das deslocações na zona urbana. Vemos também um crescimento muito acentuado dos devices em termos de Internet of Things, no fundo devices conectados. Podemos ver também que, em termos de devices conectados, em termos mundiais, ultrapassa já o número de utilizadores de internet, ou seja, temos no fundo já mais ativos conectados do que próprias pessoas conectadas.
Nas deslocações das pessoas, por exemplo, na questão do Reino Unido, durante a sua viagem, 20% das transações online já são feitas por estas pessoas durante as suas deslocações, ou seja, começamos a ver no fundo aqui uma tendência para a mobilidade partilhada, a questão da digitalização. Queria também introduzir aqui outro tema que anda sempre também em discussão, que no fundo é a possibilidade dos veículos elétricos poderem injetar energia na rede. Isto é um assunto sujeito a alguma discussão, nomeadamente porque hoje em dia as baterias são caras. Ao fazer-se isto necessariamente põe-se em causa também a duração da própria bateria. Por isso há sempre aqui um balanceamento a fazer entre o trade-off financeiro que a pessoa pode ter em voltar a injetar a energia na rede face a uma antecipação que poderá ter em investir novamente na bateria. É lógico que de futuro, com as evoluções tecnológicas, as baterias também sejam mais baratas, sejam no fundo mais disponíveis, com mais duração, e que num futuro não tão próximo, mas a médio prazo, possa ser também uma realidade. Nós podemos usar durante o dia, por exemplo, até no local de trabalho, tendo o nosso carro estacionado, poder injetar a energia na própria rede, não num futuro próximo. Bom, em termos de policy, no fundo, de tendências, aquilo que nós vemos, no fundo, quer a nível da União Europeia, quer a nível dos vários países e a nível também das próprias cidades, uma tendência, no fundo, penalizar os veículos de base mais fóssil, em termos de combustão. Existem já várias metas de países e cidades, no fundo, de restringir a entrada deste tipo de veículos mais na zona central e dentro da malha urbana. Vemos também que o surgimento dos veículos elétricos permitiu, no fundo, surgir uma nova geração de carros, os primeiros carros, no fundo, com funções autónomas, e uma geração que há de vir, que são os veículos autónomos. No fundo, é diferente ter funções autónomas e ser autónomo. Isto quer para ligeiros, quer para o transporte de mercadorias. Vemos também essa tendência em termos de transporte público. Tivemos também aqui o exemplo da Caetano, que já se afasta na questão da parte do elétrico, que já passa para o hidrogênio, e temos também, no fundo, esta tendência em termos de logística, a parte da eletrificação, nomeadamente a logística urbana. Dentro da malha urbana começámos a ver, por exemplo, no caso da Daimler, produzir caminhonetas pequenas, ligeiras, para entrar em ruas mais estreitas, mas 100% elétricas, para não ter emissões e para ter uma flexibilidade de distribuição diferente. Existem já modelos à semelhança do que existe, por exemplo, em termos de car sharing e scooter sharing. Existem também modelos de truck sharing, ou seja, nós temos um projeto com a Daimler neste momento, em que é disponibilizado um veículo destas pequenas dimensões dentro de uma malha urbana, com a facilidade da app. Qualquer pessoa, no fundo, pode também utilizar essa carrinha elétrica para logística. Em termos de, no fundo, posicionamento em termos do mercado automóvel, aquilo que vemos a maior parte das marcas que já se aperceberam que de futuro não vão vender carros da mesma forma. Ou seja, existem aqui no fundo duas coisas a ter em consideração. Uma nova geração, os mais novos não querem ter carro, a maior parte deles. Querem ter, no fundo, a facilidade de mobilidade. Se o carro é deles ou não interessa. Querem ter o carro disponível na hora e no momento para a sua deslocação. E então vemos, no fundo, os fabricantes automóveis a começar a apostar na aquisição de empresas e desenvolvimento de empresas, como a Car2Go, que no fundo aglomera aqui dois fabricantes grandes. Vemos também algumas marcas já a ir atrás, como a Volkswagen, a Ford, a própria PSA. Temos o surgimento de um novo player em termos de fabrico industrial, que é a Tesla, e depois, no fundo, os novos players em termos de serviço, ou seja, não o veículo, mas no fundo o serviço, e que disponibilizam a mobilidade como serviço. Bom, ou seja, futuro da mobilidade, uma mobilidade conectada de base elétrica, com os veículos autónomos num futuro mais longínquo a ter uma importância muito grande e a ser quase uma mudança de um segundo paradigma, porque nós estamos no primeiro, e no fundo a ser integrada, flexível e on demand.
Aqui são algumas estatísticas que, no fundo, vos apresento relativamente aos Estados Unidos, nomeadamente à malha urbana. Espera-se que em 2040, por exemplo, a maior parte das viagens sejam feitas com veículos autónomos, mas numa lógica de on-demand. Ou seja, se vocês virem aqui o primeiro gráfico de 2015, a azul, temos no fundo os carros pessoais. E depois temos aqui a evolução, cada vez mais o laranja é o shared, né? E começam a ver aquele azul escuro invertido em cima, que no fundo são os veículos autónomos, quer para o uso pessoal, quer para a shared mobility, né? Vocês hoje usam o Uber, e o Uber traz um condutor, mas se for um veículo autónomo, quando chamarem o Uber não traz condutor, ok? Muda um bocadinho também as coisas. Vai haver também uma inversão em termos do tipo de veículos, porque passam a ser, no fundo, os veículos autónomos que passam em 2040 a ter a maior cota das vendas. Ou seja, no fundo, como é que o CEIA vê a mobilidade? Vê a mobilidade de uma forma integrada, com vários verticais. Há vários operadores que irão atuar nestes vários verticais, mas, acima de tudo, irá também haver aqui uma camada horizontal e que vai integrar todos estes verticais. Essa camada pode pertencer tanto ao público como ao privado, ou seja, na perspectiva de uma cidade, a cidade pode controlar todos os verticais numa perspectiva de integração, mas podem também surgir players privados que fornecem, no fundo, mobilidade como um serviço de uma forma integrada. Eu vou-vos dar um exemplo do projeto que nós estamos a fazer na cidade de Cascais. Bom, o CEIA, no fundo, desenvolveu uma plataforma que é o MobiMe e que representa a nossa visão para a mobilidade, em que tem os vários verticais da mobilidade e tem também o vertical horizontal. Desenvolvemos também um dispositivo da IoT que permite dar inteligência e conectividade a veículos e outro tipo de objetos quando ainda não o têm, não é? E com base nisto temos construído, no fundo, os nossos produtos e serviços para a mobilidade. Esta é uma imagem do nosso dispositivo da IoT, que dá para colocar, por exemplo, numa bicicleta, numa moto, num carro, e permite montar em cima do veículo serviços de mobilidade. Um dos exemplos é a nossa solução de bike sharing, que está presente, por exemplo, na cidade de Cascais, em que o dispositivo é colocado numa bicicleta, a bicicleta também é elétrica e, no fundo, com a app pode fazer reserva, utilizar, pagar por minuto. Quem não usar estas bicicletas também pode parquear a sua própria bicicleta e pagar pelo serviço de parqueamento. Portanto, isto já é mais simples, está mais disseminado por todo o mundo. Outro exemplo que eu queria dar, um exemplo a que nós damos bastante importância, no fundo, que é toda a informação que recolhemos dos vários projetos de uma forma anonimizada e que nos permite, no fundo, prestar serviços de valor acrescentado. E eu vou-vos dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, uma operação de scooter sharing neste momento na cidade de São Paulo e recolhemos toda a informação das deslocações, tendências, inclusive quando o utilizador abre a app para reservar a scooter e desiste de reservar a scooter. E às vezes desiste porquê? Porque vê que ela está a uma distância, se calhar, de 10 minutos a caminhar, ok? Então não está para reservar, ir 10 minutos para pegar na scooter e desiste. Para nós essa informação é valiosa, porquê? Porque permite, se nós somarmos essa informação toda, nós vamos conseguir determinar os sítios onde houve procura, por exemplo, não satisfeita. Pessoas que abriram a app, queriam a scooter e não fizeram a reserva porque as scooters estavam muito longe. Então, nós, com base em algoritmos, podemos dar essa informação ao operador de scooter sharing e ele, para cada dia da semana, para cada hora, ele sabe onde é que pode posicionar as scooters, sabe onde é que vai ter procura. Podemos efetivamente até cruzar isso com eventos, vamos imaginar uma conferência, cruzando toda esta informação do clima e tudo, o operador tem, no fundo, ferramentas à sua disposição que de outra forma não teria com base no histórico, que é com base na análise de dados. Tentando acelerar aqui um bocadinho. Pronto, isto é o nosso projeto de scooter sharing que eu vos falei no Brasil. E cá está o projeto de Cascais. Bom, o projeto de Cascais para nós é bastante importante porque aborda a mobilidade, como eu vos disse há um bocado, de uma forma horizontal. E em que é que isso consiste? O utilizador na cidade de Cascais pode fazer download de uma app
e tem à sua disponibilidade um conjunto de serviços. Inclusive pode comprar pacotes de mobilidade. Vamos imaginar, ele comprou um pacote de 40 euros e com a aplicação ele pode estacionar o carro, pagar o estacionamento com base nesse pacote mensal, pode usar bike sharing, pode usar o transporte público, pode usar um conjunto de verticais de transporte, ou seja, o normal é a pessoa chegar e fazer as suas escolhas, fazer os seus pagamentos individuais e não consegue, no fundo, otimizar aquele pagamento que fez mensalmente. O interessante aqui é que eu, com 40 euros no mês, eu não sei onde é que eu vou gastar os 40 euros, mas tenho a flexibilidade de eu gastar onde eu quiser. Se eu gastar tudo em estacionamento, gasto. Se eu quiser usar em bike sharing, uso. E posso fazer combinação. Eu posso estacionar o carro, pegar na bicicleta, ir para o autocarro, usar a aplicação no autocarro com QR Code e seguir, no fundo, viagem. E, no fundo, é este o projeto que nós estamos a fazer em Cascais. Aqui eu mostro-vos do lado esquerdo alguns dos exemplos de pacotes que, de uma forma mais ilustrativa, em termos de preço, as pessoas podem comprar. Na app vem a localização, por exemplo, dos locais onde existem bicicletas. Está também integrado o sistema de car sharing da ERTS de Cascais também na nossa plataforma, o bike sharing. Vem também aqui o exemplo do parking, em que podem, no fundo, consumir o estacionamento, com a vantagem de se puserem 2 euros e se safarem da reunião, entre aspas, mais cedo, não gastam os 2 euros, chegam à aplicação e cancelam no momento em que vão buscar o carro, ou seja, não gastam efetivamente os 2 euros que estavam a planear. Tem a questão também do transporte on demand e a possibilidade, no fundo, de usar através de QR Code o transporte público, ou seja, a autenticação quando entram no transporte é feita com QR Code. E acho que é tudo. Então, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Temos aqui mais um conjunto de exemplos sugestivos e inspiradores de mobilidade conectada e inteligente. Muito obrigado por isso. Bom, está na altura de passar agora a palavra à assistência. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Aproveitar aqui os nossos oradores, faz favor, lá em cima, por favor. Agradecia, se possível, que se identificasse e identificasse também qual é o orador ou oradores que pretende. Bom, olá, boa tarde. Me chamo Igor Cerulo, faço mestrado em Engenharia Urbana na Universidade do Minho e em mobilidade, especificamente. Venho acompanhando alguns serviços novos de mobilidade e um que eu vejo que tem um crescimento, principalmente em Itália, em Espanha e em França, são os autocarros sem uma rota definida, sem uma rota estática. Ele tem uma rota dinâmica e as pessoas com seus telemóveis chamam, programam e começam a ver alguma coisa disso, mas eu queria saber do CEIA, se já trabalhou com isso, se já teve algum contato, tem uma perspectiva para Portugal, como funciona? Que eu vejo que é um novo serviço, diferente do status quo, de como está hoje, e pelo crescimento, se não me engano, a Siemens investiu alguns milhões numa empresa francesa. O que vocês acham disso? Como funciona? Vem um futuro? Esse é um futuro? Bom, falou em autocarros, eu iria já dirigir a palavra ao Dr. Jorge Pinto, mas creio que qualquer um dos outros 2 oradores querá responder. Passo já então ao Carlos. Sim, é uma nova tendência. Nós temos também essa questão em Cascais. O que acontece é o seguinte: a maior parte dos municípios em Portugal concessionam, no fundo, determinadas rotas rígidas a operadores de transporte. E aquilo que começam, no fundo, a ver é que algumas dessas rotas têm que servir zonas mais desfavorecidas, mais longe do centro, mas têm que assegurar o transporte de alguém para o hospital, para o centro de saúde, e não, são, no fundo, muitas vezes viagens não programadas, são viagens mais aleatórias, não sabemos quando é que vão surgir, mas tem que haver um autocarro, no fundo, a passar em determinados sítios. Aquilo que Cascais, por exemplo, está a fazer relativamente a isso não concessionou, no fundo, determinadas rotas
porque aquilo que paga para ter um autocarro a circular vazio ou um privado é excessivo, e está neste momento a internalizar esse serviço, ou seja, recebe as solicitações na própria empresa municipal, que é também a operadora, e o CEIA, no fundo, o que está a fazer neste momento está a colaborar para tentar integrar também de uma forma digital esse tipo de serviço na nossa plataforma, porque hoje em dia é feito de uma forma mais manual. Eles recebem as solicitações e há efetivamente um autocarro de pequenas dimensões que faz um circuito que é diferente todos os dias, a todas as horas, dependendo das solicitações de transporte. Obrigado, Carlos. Não sei se o Miguel quer... Sim, posso responder ao Igor, e portanto, pronto, naturalmente que acreditamos muito no modelo, se não tínhamos feito o investimento que o Igor referiu na Padam, uma empresa francesa. Por outro lado, o Carlos explicou bastante bem o modelo, e portanto é isso, nós enfim, temos vindo a diversificar as áreas e a forma de gerir a mobilidade, e no nosso caso, que naturalmente não foi a partir de Portugal que foi orquestrada a decisão da aquisição da Padam, ficamos satisfeitos, porque enquanto há por vezes investimentos globais que no nosso mercado não farão muito sentido ou não têm relevância, enfim, eu fui contratado pela Siemens para ser gestor de projeto da sinalização para a rede de alta velocidade, e portanto foi a única coisa que eu honestamente acho que o projeto de alta velocidade teve de bom, foi dar-me emprego na Siemens, mas portanto a alta velocidade para nós não é relevante. O Callbuzz é altamente relevante, o exemplo que o Carlos deu é um exemplo, o exemplo de zonas onde não há concentração de população é outro. Portanto, o exemplo de Cascais em zonas em que de facto a rota fixa, portanto a carreira, provavelmente nem sequer está estruturada, ou se estiver estruturada ninguém lhe quer pegar, mas temos também a questão da dispersão, temos o Alentejo, temos o interior em que de facto é difícil, e nós precisamos do desafio da cidade, criar uma rede de transporte que funcione, e o Callbuzz é de facto a solução que faz sentido, não é nova como conceito, onde de facto se torna evidente que acelerou muito nos últimos anos. E a Uber e as outras lógicas de equalização da procura e da oferta vieram provar que funciona, e pronto, agora eu diria que é uma coisa que qualquer cidade ou autoridade que queira implementar no mercado está aí para apresentar a solução. Nós temos a nossa, o CEIA desenvolveu a deles, e portanto eu diria que já está estabelecido, haja agora procura e nós seguramente saberemos dar a resposta. Obrigado, Miguel. Não sei se o Jorge quer intervir. Tá, ok, perfeito. Respondeu à sua pergunta? Tá, obrigado. Mais alguma questão da assistência? Ora, boa tarde a todos. Tiago Fonseca, sou responsável de uma empresa na área de consultoria de gestão de energia, portanto a JF Eco Energy Solutions, também na área de gestão de ativos. A minha questão vai um bocadinho também no meu passado académico, como engenheiro mecânico, e vai um bocadinho ali para Caetano, o Dr. Jorge. Tem a ver com a seguinte questão, reflexão. Nós temos a tendência de complicar muito as questões, que é, quando pensamos em tecnologia, pensamos muito em substituir um combustível. Vamos arranjar uma alternativa para o diesel e para a gasolina. Então, qual é que é a alternativa? O elétrico. Se não é o elétrico, vamos pensar no hidrogênio. Quando nós temos uma tecnologia que está disponível, que é a energia solar. Nós já neste momento, ao nível da gestão dos edifícios, já conseguimos alimentar um edifício de forma autónoma. E como? Painéis fotovoltaicos, solar roofs, com baterias de veículos, que utilizamos como armazenamento. Ora, se nós conseguimos efetivamente alimentar um edifício, por que raio não alimentamos um carro? É essa a minha questão. Questão provocadora aqui para o Jorge, faz favor. Isto não tem nada provocador. E antes de mais, aproveito, não sou doutor, sou engenheiro. Tem-me chamado doutor desde que cheguei aqui, não tenho esse grau. A questão que levanta é assim: nós, para nos movermos, precisamos de energia, certo? E precisamos de uma determinada quantidade de energia. O que se passa neste momento é que o armazém de energia que nós queremos substituir, que tem
consequências nocivas, quer para o ambiente, quer para a nossa saúde, se chama diesel ou petróleo, tem que ser substituído por outra energia embarcada nos veículos que os permita movimentar. Um veículo consome muita energia porque está-se a falar, sem engenheiro mecânico, deslocar massas muito elevadas e dificilmente teremos painéis solares com o rendimento que temos agora, com o output que temos agora, a poder movimentar o que é que seja. Estou a falar em veículos pesados e estou a falar em automóveis. O problema que se põe é que temos que substituir um bom armazenador de energia que se chama petróleo. A bateria armazena energia num rácio que é muito inferior ao do petróleo, porque vamos pegar um exemplo prático. Um autocarro urbano, e temos aqui pessoas de estudo, podem-me confirmar isso, fará mais ou menos 60 litros aos 100 km. 50 a 60, depende do estado do veículo. Por isso, nós com 60 kg de combustível, vamos dizer que o diesel é 1 litro, 1 kg, nós conseguimos fazer 100 km com o carro. Ou ter a energia dentro do carro para fazer 100 km. O problema é que eu, para fazer 100 km com o elétrico, preciso de cerca de 120 kW. Eu, para ter 120 kW úteis numa bateria, preciso de ter para aí 150. Porque senão destruo a bateria em pouco tempo. Esses 150 kW pesam quase 2 toneladas. E por isso, o que nós fazemos com 50 kg de combustível, no caso do diesel, precisamos de entre 1,5 tonelada a 2 toneladas de baterias para armazenar a mesma energia que nos tais 55 litros de diesel. Isto, obviamente, e nós esperamos todos que a tecnologia das baterias vai evoluir, por isso nós aqui só estamos a discutir como é que nós conseguimos meter dentro de um veículo a quantidade de energia que temos atualmente com o diesel, que nos permite esta autonomia e que nos permite realmente assegurar que o carro vai deste ponto até lá, ou no caso dos urbanos, que faz o dia, o serviço todo durante o dia, que são cerca de 200 a 250 km em média numa cidade. Porque o hidrogénio? O hidrogénio tem uma capacidade de armazenar energia que ainda é superior ao diesel. Porque esses mesmos 55 kg que eu preciso para fazer os 100 km de combustível líquido, eu faço os mesmos 100 km com 9 kg de hidrogênio. E por isso eu, com 9 kg de hidrogênio, armazeno tanto como com 55 kg de diesel, como 1,5 tonelada de baterias. É disto que nós estamos a falar. Obviamente, eu não tenho, quando tenho 30 kg de hidrogênio, não tenho um sistema que me pesa 30 kg. Aí o diesel ainda nos ganha. Porque se nós considerarmos os tanques, a célula de combustível, tudo que é acessório, eu sou capaz de ter para o meu autocarro cerca de 600 kg embarcados de peso, entre célula, tanques, tubagens. Mesmo assim, a relação para o autocarro a baterias é quase, para estas autonomias, é 1:2, 1:3. Eu acho que no futuro vai haver lugar para mais que um tipo, como há hoje há carros a gasolina, há carros a gás, há carros a gasóleo, e isto não vai haver tecnologias mutuamente exclusivas. Porque também há uma coisa que temos que considerar nisto tudo, que é o aspecto económico disto. Eu, se tiver uma frota de 50 autocarros, a não ser que tenha uma produtora de energia que me diga que põe lá a instalação de borla, eu nunca iria investir em autocarros a hidrogênio.
porque sabia que ia ter que pôr uma infraestrutura de hidrogénio que me custa para aí 2 milhões de euros. Quando tenho uma solução muito mais flexível, com carregadores de energia e com carros das baterias. Por isso eu diria que não há uma solução. O fotovoltaico, obviamente, pode ser utilizado para carregar os carros, mas não me parece que seja a solução tê-lo embarcado. Agora é a solução sim, e a Carris em Lisboa está a fazer uma experiência muito interessante, que é ter um parque fotovoltaico a gerar a energia para depois alimentar a frota. Este tipo de soluções parece-me razoável. Embarcar mais peso num autocarro é complicado, reduz, porque os autocarros têm um limite aceitável de peso, que é aquele que a legislação e depois muitos estudos se diz que se o autocarro tiver mais peso que isto, só tiver 2 rodados, pode danificar os pisos, pode deteriorar, se quiserem, a cidade e as ruas. E por isso nós estamos limitados, conforme o país, 18, 19 toneladas máximo por carro. Se nós embarcarmos muito equipamento, estamos a dizer que o carro não pode transportar tantos passageiros. É por isso que há algumas soluções em que se põem fotovoltaicos no tejadilho, mas não é de modo nenhum suficiente para a necessidade de energia que precisa o veículo para se movimentar e para aquecer ou arrefecer as pessoas no inverno, no verão, que também é um consumo de energia muito grande. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão da assistência? Não. Então eu próprio vou colocar vou pedir um comentário aqui aos meus colegas de painel, porque hoje na sessão da manhã em que estive presente ouvi uma coisa que me deixou assim um tanto ou quanto incomodado. Na altura falou-se nesta movimentação que está a existir hoje em dia de colocar sensores em tudo quanto é dispositivo, se estaria a entrar numa espécie de sobre-sensorização. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. E a ideia era basicamente esta, que uma boa parte dos dados que são recolhidos por esse excesso de sensores acabam por não ter qualquer utilidade. Bom, a minha formação de engenharia diz-me o seguinte: eu privilegio as abordagens top-down, ou seja, eu primeiro identifico os serviços que quero prestar aos meus cidadãos e, em função desses serviços, identifico quais os dados que são necessários para os poder fornecer. Isto quer dizer que os dados derivam dos serviços que eu, à partida, quero fornecer. Top-down. Bom, eu também acho que as abordagens bottom-up, por vezes, acabam por dar origem a excelentes soluções. Por vezes, o facto de termos excessos de dados para o qual não temos uma perspectiva de utilização imediata, pode casuisticamente dar origem a excelentes soluções. Uma solução do tipo bottom-up, em que serviços que não estavam à partida identificados podem vir a ser identificados posteriormente. Porquê? Porque temos os dados disponíveis e os podemos utilizar com esse outro propósito. Portanto, esta abordagem top-down, que é típica dos engenheiros, pode ser, na minha perspectiva, complementada também com a abordagem bottom-up, ou seja, conciliação das duas perspectivas. O que é que os meus colegas de painel pensam acerca disto? Existe, de facto, um problema associado à sobre-sensorização, em que o excesso de dados é um facto e é um problema também. Não sei se o Carlos quer começar, posso ser já aqui. Bom, várias situações. Por exemplo, no caso que nós demos do scooter sharing na cidade de São Paulo, efetivamente é top-down, porque nós estamos a prestar o serviço de scooter sharing ao operador e existe uma app e nós aproveitamos para recolher dados. E em cima disso, pensar em novos serviços, quer para o utilizador, quer para o operador. No entanto, e agora dando outro exemplo, a tendência em termos europeus e orientações da própria Comissão Europeia é de que os operadores sejam obrigados a entregar todos os dados
à cidade. Temos uma polémica bastante grande, que não sei se se lembra das notícias, da questão da Uber na cidade de Londres. Eu não queria dar os dados, mas basicamente as orientações e aquilo para que estamos a caminhar são para cada município ter de uma forma anonimizada e em tempo real alguma da informação em bases de dados que vão estar disponíveis ao público. Ou seja, vamos imaginar um operador de autocarros e ele tem que depositar aquela carreira que está naquele momento, naquela hora, quantos passageiros, por exemplo, está a transportar naquele momento, quantos é que saíram de uma paragem, quantos é que entraram na outra, e mesmo para a Uber, onde é que fez o pick-up de um passageiro, onde é que deixou o passageiro, ok? Ou seja, essa informação vai estar toda depositada nas cidades. Essas bases de dados serão de acesso público e o porquê? A Comissão Europeia, no fundo, o que quer é que surjam entidades a ter acesso a essa informação, efetivamente, para poder criar valor. A partir dali, prestar novos serviços de mobilidade, com vista a melhorar a mobilidade para os cidadãos. Obrigado, Carlos. Não sei se o Miguel quer acrescentar. Sim, posso eventualmente complementar com 2 exemplos. Portanto, do nosso lado somos totalmente adeptos do bottom-up. Aliás, penso que acaba por ser a definição quando houve toda, acho que agora abrandou um bocadinho, toda a excitação com o Big Data e com o Data Analytics. Acho que era só nomes novos para coisas que sempre existiram e, portanto, podíamos chamar bottom-up, podíamos chamar data mining, enfim, foram tudo jargões. Nós temos 2 exemplos clássicos. Um exemplo é na manutenção ferroviária, que é uma área bastante clássica, em que de um problema bastante objetivo, uma avaria de uma locomotiva numa linha é um problema chato. Chato porque ela não pode ser retirada da linha para desempanar como fazemos com o carro, se avariar à beira da estrada. Chato porque obstrui a via, que se for via única não há comboios naquela via durante não sei quantas horas. E, portanto, além o plano de manutenção preventiva clássico, como se faz normalmente, é dispendioso e, portanto, também mobiliza a locomotiva, também cria desafios de gestão e, portanto, o que se começou a fazer foi, usando as palavras que o professor traz da manhã, foi a sobressensorizar a locomotiva. Não sabemos bem para que é que vamos estar a motorizar isto, aquilo e aquilo outro, parâmetros elétricos, parâmetros mecânicos, vamos sensorizar. E depois vamos deixar a locomotiva falar. E, de repente, ela falou por todos os lados. Deu para perceber que o plano de manutenção preventiva era bastante absurdo, numa série de aspectos, e permitiu começar a introduzir manutenção preditiva, porque há locomotivas que são diferentes de outras, porque fazem linhas diferentes, têm desgastes diferentes, e, portanto, as incidências de intervenção na linha desceram loucamente. Isto é um caso em Portugal, com o CIMEF, que é a joint venture que temos com a EMF, a manutenção de locomotivas, que fazem sobretudo serviço de carga, mas também de passageiros intercidades. Outro exemplo são as redes de bicicletas partilhadas, e, portanto, eu acho que o exemplo que o Carlos deu durante a apresentação é perfeito com as scooters. Nós tínhamos um exemplo parecido, olhando para o balanceamento de uma rede, quer dizer, numa rede de bicicletas partilhadas, no caso do nosso exemplo com docas, não há reserva origem-destino, e, portanto, o utilizador, não sendo tão, tão livre como é num free float, ele não diz para onde é que vai. Contudo, algo inerente à menor flexibilidade da rede de bicicletas partilhadas com docas é ter sempre bicicletas nas docas. E, portanto, para que saibamos qual o comportamento da procura, para antecipadamente garantirmos o transporte de bicicletas de onde estão mais frequentes a acabar viagens, para pôr no início das viagens, nada como ter tudo devidamente instrumentado e começar a pôr o comportamento da rede a falar, cruzado com dados da cidade e perceber, bom, tendo em conta esta combinação de dados, nós devemos movimentar bicicletas daqui para ali ou não, porque às vezes a própria procura primária vai fazer um movimento inverso e vai desequilibrar a rede, quando olhando parece que temos aqui um grave problema e até nem temos, daqui a 10 minutos vai estar tudo bem. Portanto, acho que são 2 exemplos sobre instrumentação que, obviamente, discordamos totalmente do termo, porque é altamente bem-vinda. Isto é um tema super interessante. Eu vou-vos contar uma história. Quando nós vendemos os primeiros autocarros elétricos para Estugarda, censuramos os carros para ver se o comportamento do carro estava de acordo com o que nós tínhamos previsto, e monitorizávamos o carro. E então víamos todas as manhãs o carro saía do hangar onde estava e até ao fundo do aeroporto de Estugarda, parava lá, isto às 5h30 da manhã, estava lá 10 minutos e depois voltava ao hangar. E eu, numa visita que fiz a Estugarda, a falar lá com o diretor da operação, disse, vocês começam todas as manhãs às 5h30, e diz-me,
Aqui, o autocarro vai ali? Vai. Olha, mostramos, nós tínhamos os dados. Dizemos, a única coisa que nós lá temos é uma máquina de café junto aos bombeiros. Ou seja, nós descobrimos que o motorista ia todas as manhãs, antes de começar a trabalhar, tomar café ao fim do aeroporto. Isto para dizer o quê? Sim, senhora, nós vamos precisar disso, nós precisamos de recolher dados, mas há que ter alguns cuidados. Eu, quando recebo um SMS do Continente a dizer que há promoção de não sei o quê este fim de semana no supermercado, não sei o quê, eu já sei que eles já sabem que eu costumo comprar aquilo. Porque eu, quando registro com o cartão Continente e compro, sei lá, uma garrafa de uma marca qualquer, de uma cerveja qualquer ou de um sumo qualquer, o Continente já sabe que eu sou consumidor daquilo. E, obviamente, quando faz uma promoção daquela marca, eu recebo um SMS, olha, este fim de semana no Continente, isto não é criticável, mas é um facto, é que nós temos de tomar precauções com a ultrassensorização. Nós temos, e se isto numa sociedade democrática como é a nossa ainda é controlável, imaginem isto em sociedades não democráticas. Por isso, eu acredito que tem o seu lado perigoso, já agora não sei o que é que foi dito aqui de manhã, tem o seu lado perigoso, temos que estar atentos a isto e temos de ter muito cuidado com os dados que disponibilizamos e a invasão da nossa privacidade enquanto seres humanos, que eu acredito que gostamos de ter direito a ela e faz parte da nossa vida. Obrigado. Alguma questão? Que esta última intervenção, ou estas últimas intervenções, suscitou alguma questão final? A mim suscitou mais uma, agora esta última intervenção do Jorge. Tem a ver com as questões à volta da cibersegurança, isto é, andando tantos dados a ser recolhidos sobre nós próprios, sobre os dispositivos que usamos no nosso dia-a-dia, já nem falo da mobilidade conectada em que os próprios os próprios automóveis, eles próprios entendem-se e cooperam entre si na busca de melhores trajetos e o que quer que seja. O que é que poderia acontecer perante uma falha grave em termos de segurança de dados, isto é, com tanta coisa, uma vez que nós perdemos um bocadinho o controlo da situação, porque uma boa parte das nossas vidas passam a ser controladas por algo acima, o que é que acontece perante um ataque terrorista, entre aspas, a uma infraestrutura que gere todo um sistema de tráfego numa cidade, ou o que quer que seja. As questões da cibersegurança ganham aqui uma relevância ainda maior. O que é que os meus colegas de painel acham relativamente ao potencial perigo destas soluções? Em tudo há vantagens, mas também há algumas desvantagens. As questões à volta da cibersegurança têm aqui, digamos, alguma relevância ou nem por isso? Tem relevância, é óbvio, e à medida que, no fundo, que a sociedade caminha mais para a digitalização, no fundo, para o IoT, para a Internet of Things, cada vez está mais exposta. Um dos exemplos, nós até há pouco tempo, e alguns de nós ainda temos em casa contadores de eletricidade, no fundo, que não são os smart meters mais recentes. Ou países da Europa, no fundo, que já os substituíram. E, no fundo, estes smart meters, no fundo, aquilo que fazem a contagem e enviam a contagem para a EDP Distribuição, sem a necessidade de alguém ir lá, no fundo, ver qual é a contagem, não é? Ou seja, e agora há uma diretiva da União Europeia, no fundo, que é obrigar os operadores de distribuição a tomarem medidas para se precaverem para cyberterrorismo, no caso de alguém conseguir entrar nos vários contadores de eletricidade e bloquearem
o fornecimento de energia à casa de todos e, no fundo, a fábricas. Ou seja, à medida que nós caminhamos para a evolução, também estamos mais expostos. Perfeitamente, ou seja, as questões à volta do hacking, e temos um hacker muito famoso, como todos sabemos hoje em dia, são reais. Portanto, perante uma infraestrutura que nós próprios já não controlamos inteiramente, uma vez que ela se autorregula, uma intervenção deste tipo poderá ter consequências de facto muito graves, não? Sim, de forma breve, talvez. Talvez só, enfim, não sei exatamente na audiência se há muita gente com muita sensibilidade em termos de informática ou não, mas é muito comum, e eu, sendo de informática, por vezes também caio nessa armadilha, de confundirmos dois conceitos na segurança informática. Uma coisa é a privacidade dos dados, e muitas das coisas, vamos dizer assim, porque é que é importante eu ter a certeza que um sensor que comunica sem fios realmente está encriptado ou não. De facto não é, o que ali passa é contagem de tráfego, não interessa a ninguém, portanto realmente não é tema. Mas esquecemos de outro aspecto muito importante da segurança informática, que é o roubo de identidade, que é uma parte a comunicar para a outra, a acreditar que quem está daquele lado a receber a informação é quem ele pensa e de facto não é. Portanto, isto já não tem tanto a ver com confidencialidade, tem a ver com roubo de personalidade. E portanto aqui, no exemplo que eu dei, em tudo o que é comunicação CITS e personalidade conectada, realmente o tema da privacidade não é muito preocupante. Se bem que hoje em dia é uma infraestrutura, ter a comunicação encriptada é algo que se dá como mais ou menos garantido. Já o tema de quem é que emanou a informação, que pode ser falaciosa, de que há um trabalho na via, ou que a via está obstruída, ou qualquer outra coisa, imagina um ataque concertado, e que dá jeito de garantir que na cidade não entram ou não saem veículos. É importante garantir que todas as partes, e eu como dizia há pouco, no estado da arte, e de alguma forma será objeto de estudo, no exemplo que dei da rede 5G, todos estarmos cientes que há uma infraestrutura de segurança que me diz, quando eu recebo uma mensagem a dizer isto, realmente esta mensagem saiu de quem tem o poder e quem me deve emanar mensagens a dizer não entres ou não saias nessa área. E, portanto, acho que é algo ter sempre presente, aquela coisa dos filmes de tiveram acesso à minha conta bancária, claro que sim, é muito importante. O roubo de identidade é outro tema que já não é tão trivial, e a identidade pode ser só o equipamento que está no cruzamento a falar com o sensor, de repente deixar de ser ele, mas ser outra entidade qualquer, e que está, no fundo, a maniatar e a manipular o comportamento de um sistema sem conseguirmos medir as consequências. Eu aí não consigo medir, a cautela é sempre ter a garantia que não há roubo de identidade. Aqui estamos a falar isto está muito atual, porque esta semana andou nas notícias que alguém, um especialista que veio do MIT, diz que a nossa rede informática do Estado, que é extremamente vulnerável, andou aí nas notícias. Assim, para além de haver a intenção de provocar, por exemplo, um ataque de terrorismo, cortar uma estrada, como foi aqui dito, há a própria disrupção do sistema e as consequências que isso pode trazer. E alguém daqui provavelmente saberá, mas nos anos 70 a EDF francesa entrou em greve em Paris e pura e simplesmente cortou o fornecimento de energia a Paris. E aquilo foi um caos, porque deixou de haver semáforos, aumentaram o número de acidentes, os hospitais tiveram que trabalhar com geradores, as empresas ficaram sem sistemas informáticos a funcionar. Aquilo foi um absoluto caos, ao ponto de, hoje em dia, em França, não ser possível fazer uma greve. No caso de uma greve dos trabalhadores da EDF, eles têm que garantir o abastecimento de energia ao país. E isto foi depois desse acontecimento. E nós estamos na mesma. Se houver uma disrupção grave dos nossos sistemas todos, gera-se o caos. Porque nós já dependemos tanto das comunicações, da internet, para fazer tudo, que gera-se o caos, como se gerou nos anos 70 em Paris, quando se cortou a energia elétrica. E uma coisa é certa, se na Idade Média podia faltar a energia elétrica toda e as comunicações, ninguém se preocupava com isso. Mas nós habituamos a utilizar, nós precisamos disso e, obviamente, ia causar o caos, e é claramente um problema.
Eu queria só dizer uma coisa muito breve, só para complementar o que diz o Jorge. É que com isto traz, um dos temas da segurança tem que valer a pena o prémio para fazer o mal. Aqui havia o prémio de uma reivindicação sindical, mas hoje, e isto é verdade, isso é de um caso recente em Portugal, o simples facto de a disrupção do serviço para voltar, ou no fundo para restabelecer o serviço, pode ter um valor. E eu sei de um caso de um grupo importante na sociedade portuguesa que teve que fazer aquilo que não se faz, que é pagar o resgate dos servidores. Pronto, só para percebermos que isto ninguém mexe com... é só com a banca. Não, pode ser de uma empresa eu dizer, muito bem, eu agarrei-te do sistema de faturação, queres libertar, dá-me 10 mil euros. E não dás, e ele fica assim e acabou. Portanto, é importante ter a disrupção, é de facto uma das formas de fazer negócio na área do ciberterrorismo. Muito bem, muito obrigado. Creio que podemos dar por encerrada então esta sessão. Agradecer, em nome da organização, agradeço aos 3 oradores por partilharem aqui as suas ideias e os comentários pertinentes que fizeram. E em meu nome pessoal também gostaria de agradecer à doutora Ana Fragata pelo convite que me fez e que me deu muito gosto aqui moderar. Muito obrigado, sim.